Olá, eu vou compartilhar a aula hoje e aí eu queria compartilhar com vocês uma história na Bíblia que me ajudou muito em certa época da minha vida e que me chamou muita atenção. É a história de Mefibosete. Para começar lendo da história dele, a gente vai ver lá em 2 Samuel 9, do 6 ao 8, que diz assim: Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete perguntou Davi. Ele respondeu: Sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que o que eu trarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: Quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Mefibosete, na história, ele era neto de Saul e filho de Jonatas. Davi e Jonatas, eles eram muito amigos. E a Bíblia retrata isso, né? Quanto a amizade deles era muito próxima. E quando Davi era rei, ele queria saber se tinha alguém ainda vivo da linhagem de Saul e de Jonatas, né? Ele queria abençoar alguém da família de Saul, pelo amor que ele tinha por Jonatas. E aí ele acabou descobrindo que ainda existia alguém vivo na família, que é Mefibosete. E Mefibosete, ele morava em Lodebar. Lodebar é uma cidade que esse nome Lodebar significa lugar sem pastagem, lugar de miséria e lugar de esquecimento. É uma cidade assim que significa simboliza uma coisa bem dramática, assim, né? Como a gente pode ver que Mefibosete se via assim, né? Davi e Jonatas, eles tinham uma aliança nessa época, no contexto lá da época, quando uma pessoa fazia uma aliança com a outra, significava que eles tinham um laço, né? Um elo. Eles tinham um compromisso um com o outro, de proteger, de zelar, de dividir o que fosse preciso, né? O que era de um era do outro. Então essa aliança ela se estendia por gerações, né? Então os filhos de Jonatas também tinham esse direito, né? E é por isso que Davi queria honrar alguém que fosse da família de Jonatas, né? De Saul. Mas Mefibosete ele vivia na miséria, né? Ele vivia nessa cidade, como ele mesmo se definiu ali na escritura, ele se via como um cão morto, né? Porque ele não sabia da identidade dele. Ele sabia quem ele era de fato, filho de Jonatas, mas ele não tinha noção da identidade dele, quem ele era, né? Do que ele era merecedor por ser filho de Jonatas. E Mefibosete, ele era aleijado, né? Ele ficou aleijado porque no dia em que no dia em que Saul e Jonatas morreram em combate, a serva, né, a babá, que estava cuidando de Mefibosete, quando ela descobriu que eles tinham morrido, ela ficou nervosa enquanto ela fugia com o menino, ela deixou ele cair no chão, né? Isso fez com que ele ficasse aleijado, ele ficou danificado, digamos assim, né? Ele se sentia muito danificado, muito problemático para a realeza, para fazer parte da realeza. Essa é a história dele, né? E eu achei muito interessante, assim, a história dele, porque às vezes a gente se vê assim, a gente se vê como imperfeitos, como pessoas fragilizadas, né, por causa dos defeitos que a gente tem, assim, digamos assim, das fraquezas, das coisas que a gente precisa mudar, das coisas que a gente queria ser e a gente ainda não é. Mas, assim, a gente precisa lembrar que nenhum defeito é capaz de mudar o sangue real, né? Que corre em nossas veias, que a gente herdou de Deus por meio de Jesus, né? Ele nos adotou como filhos e a gente faz parte da família de Deus, né? A gente é filho de Deus, conquistado, né? Por Jesus. Então, as nossas imperfeições, elas não podem nos impedir de ter a nossa identidade bem definida, né? De quem a gente é em Deus. Porque essa autoimagem que às vezes a gente tem é capaz de definir o caminho que será trilhado, né, na nossa vida, dependendo da forma como a gente se vê. Se a gente se vê como pessoas
defeituosas ou falhas ou problemáticas, ou a gente se vê como pessoas que têm sim dificuldades e coisas a melhorar, mas que sabe da nossa identidade, né, como filhos amados de Deus. E Jesus, ele levou as nossas imperfeições, as nossas inadequações, e ele nos deu em troca a justiça, né, a justiça dele. E isso é algo que a gente deve se alegrar, né? Porque a aceitação da nossa identidade nos faz encarar a realidade. A gente realmente sabe que tem coisas que a gente precisa crescer para ser mais parecido com Jesus, mas encarando a nossa realidade, a gente pode lidar com ela, mas não com culpa, com peso, com essa autoestima tão baixa, assim como Mefibosete tinha, né? Como ele se via diante de quem ele era. Mas a gente tem que se ver como Deus nos vê, como ele nos enxerga. Benjamin Franklin, ele citou uma frase que eu achei bem interessante, né? Que ele diz assim: existem três coisas extremamente duras: o aço, o diamante e conhecer a si mesmo. Isso de fato, né? Quando a gente se depara com quem a gente é, muitas vezes a gente fica desanimado, né? E Mefibosete, ele viveu de forma inferior ao que ele tinha direito por muito tempo. Ele poderia desfrutar de todos os benefícios e encantos de um palácio, mas ele passou anos sendo enganado pela falta de entendimento da identidade dele. Mas tudo mudou na vida dele quando ele entendeu que ele não deveria ser menos do que ele tinha nascido para ser. A gente vai continuar lendo lá em 2 Samuel 9, só que agora o versículo 9, dando continuidade à história, né? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Então, Davi, aí nesse contexto, ele devolveu tudo, né? Ele não devolveu uma parte, ele devolveu tudo. Ele não questionou se Mefibosete merecia, se ele era digno, se o suficiente, ou se ele havia realizado grandes feitos para receber todos aqueles presentes. Não, Deus, por meio de Davi, foi lá e fez, né? Deu a Mefibosete o que era devido a ele. Aí, dando continuidade na história, 2 Samuel 9, no versículo 13, diz assim: então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. E eu achei muito interessante, né? Essa história de ver o que Mefibosete pensava dele mesmo e o que aconteceu com ele, né? O que Deus fez na vida dele por meio de Davi. A gente, às vezes, pode comparar a deficiência física de Mefibosete com as nossas fraquezas. A gente não é perfeito, né? Mas a gente pode ter comunhão e comer com o Rei Jesus. Porque a gente tem uma aliança com Deus, né? Selada e ratificada pelo sangue de Jesus. Isso é para ser celebrado, né? A gente tem essa aliança. Davi tinha uma aliança com Jonatas e ele abençoou o filho de Jonatas. Mas a gente tem essa aliança com Jesus, né? Selada com Deus, selada pelo sangue de Jesus. Isso é para ser celebrado, né? Com alegria. A gente tem que celebrar a nossa identidade, quem a gente nasceu para ser em Deus, né? Porque com certeza Deus, que ele é o nosso Criador e maior encorajador, ele já celebra todos os dias, né? Ele se alegra com a nossa vida e ele nos oferece sempre a possibilidade de comer à mesa junto com ele, né? Ele habita em nós. E para finalizar, uma escritura lá em 1 Pedro 2,9, que fala um pouco sobre isso, né? Quem nós somos, qual é a nossa identidade em Deus. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então isso reforça, assim, né? Reforça quem nós somos, né? O quão importantes somos para Deus, o quanto Ele nos ama e o quanto Ele quer que a gente também celebre isso, né? Só o fato de a gente ter sido justificado pelo sangue de Jesus e a gente ter uma vida ao lado de Deus é motivo de alegria, né? As coisas que a gente precisa mudar e crescer, a gente vai com o tempo, dependendo de Deus, alcançando. Mas a visão da nossa identidade, ela não pode ser corrompida por isso, né? Então, quando eu li sobre essa história e aprendi, ela me chamou muita atenção nesse sentido, né? Porque muitas vezes eu me via assim, fragilizada e me achava indigna por causa das coisas que eu ainda não era, o que eu ainda não sou, o que eu ainda não consigo ser. Mas ler assim sobre a identidade que eu tenho por causa do sangue que corre, né? Nas minhas veias, assim, o sangue real, digamos assim, mais herdado
por Deus me faz ter os direitos de permanecer junto a Deus, né? Independente de quem eu sou e das limitações que eu tenho ou não. Como Mefibosete, né? Ele tinha direitos e ele não usufruía. Simplesmente por ser quem ele era, ele tinha o direito de estar ali na realeza, né? Como Davi abençoou ele. Não era pela, pelos feitos dele, nem por quem ele era, nem pela aparência física, nem por ele ter realizado grandes coisas ou não. Ele era um Zé Ninguém, digamos assim, morando naquela cidade abandonada. Mas ele foi reconhecido por ser quem ele nasceu para ser, né? E eu acho que é assim que a gente deve andar com Deus, em confiança na nossa identidade que vem por meio do amor e da graça dele por nossas vidas. Então, só para terminar, eu vou compartilhar com vocês um videozinho pequeno que é a cena, né, a cena de uma novela e ela retrata esse momento de que Mefibosete encontra com Davi, só para concluir e ilustrar. Sim, Josias. Eles estão aqui, meu senhor. Faça-os entrar. Isso é muito importante. Mefibosete. Às suas ordens, meu senhor. Por favor, levante seu rosto. Não precisa curvar-se diante de mim. Curve-se apenas diante de Deus. Não tenha medo. Não vou lhe fazer mal. Pelo contrário. Só quero o seu bem. Por causa do amor e da amizade que eu senti pelo seu pai, Jonatas. Aqui está, meu senhor. Como prometia o meu rei. Filho de Jonatas, neto de Saul. Meu rei. Foi difícil demais encontrá-lo. Procurei ele em todos os cantos, mas não desisti até que cumprisse a ordem que o senhor me deu. Bom trabalho, Ziba. Quem é a moça que o acompanha? Essa aqui é Tirsa, senhor. Antiga serva da senhora Celima, esposa de Jonatas e mãe de Mefibosete. A Tirsa cuidou de mim esses anos todos, meu senhor. Como se fosse minha própria mãe. Muito obrigado, Tirsa, por tudo que tem feito ao filho de Jonatas. Eu prometi ao pai de Mefibosete que eu tomaria conta dele, meu rei. Mas tudo que fiz foi por amor. Sem esperar agradecimento ou recompensa. A sua bondade não tem preço. Não tem mesmo, senhor. Eu devo a minha vida a essa mulher. Tirsa será muito bem tratada no palácio por isso. No palácio? Vocês ficarão em Jerusalém e morarão no palácio do rei. Quanto a você, Mefibosete, te devolverei todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, que são suas por direito. A partir de hoje,
comerá sempre à minha mesa, junto à minha família, como se fosse um de meus filhos. Por que me trata desse jeito? Quem sou eu? Se não apenas um cão morto para ter olhado para mim. Não, Mefibosete. Você não é um cão morto. Você é um príncipe. Filho do meu melhor amigo. De um dos homens mais honrados que eu já conheci. Neto de Saul. Você que deveria estar sentado nesse trono, reinando em Israel. Não eu. Mas Deus me colocou nesse lugar. E é o desejo do meu coração zelar para que viva como um homem digno que é. Como um homem honrado, como foi o seu pai. Muito obrigado, Senhor. Foi exatamente isso que eu disse a ele. Mefibosete realmente é um homem admirável. Quanto a você, Ziba, Sim, senhor. agora será servo de Mefibosete. Hã? Cuidará de suas terras, fará a colheita para ele e o servirá em tudo que ele pedir. Trate o seu senhor com honra e respeito. Mefibosete, meu filho. Bem-vindo à sua nova casa.